Hoje, estudando o Livro dos Espíritos, nós vamos continuar o que nós deixamos na semana passada do assunto que fala sobre o sono e os sonhos. Nós podemos ver no estudo da semana passada, que foi bem interessante, que o sono é uma oportunidade que o espírito tem de voltar ao plano espiritual. Então, é um descanso para um espírito que carrega esse corpo pesado. Durante o sono, nós voltamos ao plano espiritual e somos reabastecidos. Porém, nós vamos no plano espiritual para onde nós quisermos, para onde nós temos afinidades. Nós podemos ir para nos instruir e também nós podemos ir para alimentar os nossos vícios. Vai depender aí da nossa vontade. E nós podemos observar também que o sonho é esse retorno para o plano espiritual. E que a gente tem muita dificuldade na lembrança dos sonhos, porque transmitir a informação de um plano espiritual que tem uma dimensão diferente da nossa, para esse corpo grosseiro, para essas sensações, essas faculdades grosseiras que nós temos ainda, a noção do que nós sonhamos se perde muito. Hoje nós começamos com a pergunta 403, na qual Kardec pergunta aos espíritos por que não nos lembramos sempre dos sonhos. Por que a gente só lembra de parte deles? Ou por que nós nos lembramos de coisas que parecem não terem sentido para nós? Os espíritos nos respondem: no que chamais sono, só há o repouso do corpo, visto que o espírito está constantemente em atividade. O corpo descansa, o espírito não precisa. Recobra durante o sono um pouco da sua liberdade e se corresponde com os que lhe são caros, quer neste mundo, quer em outros. Então o espírito, ele volta para o plano espiritual e lá vai ter contato com outros espíritos. Mas como é pesada e grosseira a matéria que o compõe, o corpo dificilmente conserva as impressões que o espírito recebeu, porque a este não chegaram por intermédio dos órgãos corporais. Então as sensações que nós recebemos como espírito no plano espiritual durante o sono, como nós temos faculdades ampliadas, amplificadas no plano espiritual, trazer isso para um corpo grosseiro, para um cérebro grosseiro, esses sonhos, essa lembrança do que nós tivemos no plano espiritual se perde muito, devido à grosseria da matéria que compõe o nosso corpo. Na pergunta 404, o que se deve pensar das significações atribuídas aos sonhos? Que importância, que significado nós damos para aquilo que nós sonhamos? Respondem os espíritos: os sonhos não são verdadeiros como o entendem os ledores de buena dicha, ledores de boa sorte, de mãos, né? Pois for absurdo crer-se que sonhar com tal coisa anuncia tal outra. São verdadeiros no sentido de que apresentam imagens que para o espírito têm realidade, porém que frequentemente nenhuma relação guardam com o que se passa na vida corporal. São também, como atrás dissemos, um pressentimento do futuro, permitido por Deus, ou a visão do que no momento ocorre em outro lugar a que a alma se transporta. Não se contam por muitos os casos de pessoas que em sonho aparecem a seus parentes e amigos a fim de avisá-los do que elas está acontecendo? Que são essas aparições, senão as almas dos espíritos de tais pessoas a se comunicarem com entes caros? Quando tendes certeza de que o que vistes realmente se deu, não fica provado que a imaginação nenhuma parte tomou na ocorrência, sobretudo se o que observaste não vos passava pela mente quando em vigília? Então não quer dizer que a gente sonhar com tal animal vai ter azar, que sonhar com tal cor vai ter riqueza. Não tem sentido nenhum isso, né?
O sonho é a vivência do espírito, né? E nós podemos ter sonhos fisiológicos, que são aqueles sonhos em que alterações do nosso organismo influenciam diretamente nesse sonho. É a situação de que, quando nós estamos fazendo uso de algum medicamento mais forte, um abuso de alimentos, uso de substâncias entorpecentes, drogas, modificam a estrutura cerebral, e aí a gente tem muita dificuldade em interpretar o que nós fomos fazer do outro lado. Ao lado disso, nós temos também sonhos psicológicos, aqueles afazeres do nosso dia, aquelas preocupações que nós temos, os atritos que nós temos durante o dia. Os nossos pensamentos, eles plasmam imagens. E aí, quando nós passamos para o plano espiritual durante o sono, ao nos desprendermos parcialmente do nosso corpo, nós já vamos entrar em contato direto com essas imagens que nós mesmos plasmamos. Então, por isso que é comum a gente estar muito preocupado com uma situação do dia a dia e a gente sonhar com isso, porque a gente quer voltar, a gente se encontra com essas imagens que nós mesmos criamos e a gente ali fica e quer tentar resolver um problema que nós não estamos conseguindo resolver. E existem os sonhos espirituais. Verdadeiramente, os sonhos são aqueles que nós vivenciamos no plano espiritual as nossas experiências, sejam elas boas ou sejam elas inadequadas. As duas primeiras, a fisiológica e a psicológica, ela tem a ver com o nosso corpo material. Nós ingerimos um abuso de álcool, abuso de alimentos, entorpecentes, remédios, ou então nós pensamos e plasmamos imagens. No sonho espiritual, não. Os sonhos espirituais são aqueles que nós realmente vamos para o plano espiritual e de lá nós partimos para outras experiências, seja de aprendizados ou seja de gozo de vicissitudes que nós temos, vícios que nós temos. Pergunta 405. Acontece com frequência verem-se em sonhos coisas que parecem um pressentimento, que afinal não se confirma. A que se deve atribuir isso? Eu sonhei que alguém me disse que vai acontecer uma coisa importante para mim daqui a 3 dias. E aí passam-se os 3 dias e nada acontece. O que significa isso? Respondem os espíritos. Pode suceder que tais pressentimentos venham a confirmar-se apenas para o espírito. Quer dizer que este viu aquilo que desejava, foi ao seu encontro. Eu quero muito ganhar uma bolada na Mega Sena. Então, meu espírito está focado nisso, eu vou, no plano espiritual, tentar buscar isso, né? Aí lá a gente descobre os números da Mega Sena, que na verdade a gente joga e não sai nada, né? É preciso não esquecer que durante o sono, a alma está mais ou menos sob a influência da matéria, e que, por conseguinte, nunca se liberta completamente de suas ideias terrenas, de onde resulta que as preocupações do estado de vigília, ou seja, quando nós estamos acordados, podem dar ao que se vê a aparência do que se deseja ou do que teme. Aquilo que nós estamos focados no dia a dia, quando nós vamos para o plano espiritual, a gente quer que continue com aquilo lá. Então, o espírito ele acaba se envolvendo com essas mesmas situações e aí a gente acha que teve uma premonição ou que alguém nos disse alguma coisa importante que vai servir para o nosso interesse. A isto é que, em verdade, cabe chamar-se efeito da imaginação. Sempre que uma ideia nos preocupa fortemente, tudo que vemos se nos mostra ligado a essa ideia. Pergunta 406. Quando em sonho vemos pessoas vivas, muito nossas conhecidas, a praticarem atos de que absolutamente não cogitam, não é isso puro efeito da imaginação? Olha, eu conheço muito uma pessoa, tenho um carinho enorme por ela aqui na vida encarnada, e durante o sono eu sonhei que essa pessoa estava fazendo uma coisa, mas que não tem nada a ver com a conduta dela do dia a dia. É impossível que a pessoa haja desse jeito, né? Como que acontece isso? É só o efeito da imaginação? E daí os espíritos respondem.
De que absolutamente não cogitam, dizes? Que sabes a tal respeito? O que você sabe da vida da outra pessoa? É isso que ele quer dizer. Você imagina que a pessoa seja de um jeito. Nós somos aquilo que nós gostaríamos de mostrar, né? Por conveniência de sociedade, por conveniência profissional. Mas e no fundo do nosso coração, né? Como é que nós somos? Será que nós não somos realmente daquele jeito que apareceu no sonho do nosso amigo, que se assustou com a nossa conduta? Os espíritos dessas pessoas vêm visitar o teu, como o teu vai visitá-lo, sem que saiba sempre o em que eles pensam. Ademais, não é raro atribuirdes, de acordo com o que desejais, a pessoas que conheceis, o que se deu ou está dando em outras existências. Nós podemos ter um contato com uma pessoa que a gente acha que conhece muito e que desconfia e que não acredita que aquele comportamento esteja acontecendo, mas nós podemos ter visitado o passado dessa pessoa, né? E o nosso passado não é muito bom, né? Então, pode acontecer isso também. Pergunta 407. É necessário o sono completo para a emancipação do espírito? É preciso que o sono esteja dormindo completamente, um sono profundo, para que haja o desligamento, não completo, mas que haja esse desligamento do espírito com o corpo? Não. Basta que os sentidos entrem em torpor para que o espírito recobre a sua liberdade. Basta que a gente se medite, faça meditação, basta que nós fiquemos em silêncio, nos desligando dos afazeres, deixando o nosso cérebro em repouso, que nós podemos ter a emancipação do espírito. Para se emancipar, ele se aproveita de todos os instantes de trégua que o corpo lhe concede. Desde que haja prostração das forças vitais, ou seja, desde que haja redução das forças vitais, o espírito se desprende, tornando-se tanto mais livre quanto mais fraco for o corpo. É assim que a sonolência ou o simples torpor dos sentidos apresenta frequentemente as mesmas imagens dos sonhos. Então, para as pessoas que costumam fazer meditação, parece que elas vão para uma outra dimensão, né? E elas realmente vão. O espírito está se desligando, mesmo que o corpo não esteja dormindo, mas o espírito está se desligando do corpo e indo para o plano espiritual. Pergunta 408. E qual a razão de ouvirmos, algumas vezes em nós mesmos, palavras pronunciadas distintamente e que nenhum nexo tem com o que nos preocupa? Às vezes a gente está quieto em casa e nós ouvimos nitidamente alguém chamando por nós. Aí a gente sai procurando aí os familiares. O que foi que você chamou, gente? Não, ninguém te chamou, não. Então, qual a razão de a gente ouvir isso aí? Ouvir é fato. Ouvis até mesmo frases inteiras, principalmente quando os sentidos começam a entorpecer-se. Aquele estado de quase de sonolência, a gente está muito cansado ou muito concentrado em nós mesmos, fazendo autorreflexão. É quase sempre um fraco eco do que diz um espírito que convosco se quer comunicar. Então, às vezes, a gente ouve mesmo algumas frases, algumas coisas que alguém quer falar para a gente mesmo, né? Alguém quer chamar atenção, quer nos entrar em contato conosco. Pergunta 409. Doutras vezes, num estado que ainda não é bem o do adormecimento, estando com os olhos fechados, vemos imagens distintas, figuras cujas mínimas particularidades percebemos. Que há aí efeito da visão ou da imaginação? Respondem os espíritos. Estando entorpecido o corpo, o espírito trata de desprender-se, transporta-se e vê. Se já fosse completo sono, aí haveria sonho.
Então, nada mais é do que o que nós vimos na pergunta anterior. O espírito se desligou, o cérebro se desligou um pouquinho, relaxou. Mesmo com os olhos fechados, a gente vê, né, a outra dimensão, a gente consegue ver, né? Pergunta 410. Dá-se também durante o sono, ou quando nos achamos apenas ligeiramente adormecidos, acodem-nos ideias que nos parecem excelentes e que se nos apagam da memória, apesar dos esforços que façamos para retê-las. De onde vêm essas ideias? Aquele soninho que a gente tem, ou aquele momento que a gente está paradinho e de repente vem uma ideia brilhante, mas que depois de alguns segundos, ou quando a gente acorda, ou quando a gente se dá conta, aquilo sumiu completamente dos nossos sentidos. E você fica querendo lembrar, porque você sabe que foi um sonho importante, que te deu uma informação importante, seja do trabalho, da sua vida pessoal, do que quer que seja. E nós esquecemos. De onde vêm essas ideias? Respondem os espíritos. Provém da liberdade do espírito que se emancipa e que, emancipado, goza das suas faculdades com maior amplitude. Também são frequentemente conselhos que outros espíritos dão. Então, nada mais é do que ampliação dos nossos sentidos, que nós temos limitados aqui no nosso corpo, que a gente tem que carregar. No plano espiritual, nossos sentidos são bem mais amplificados, e também são relação direta com espíritos que querem nos dar conselhos. Então, essas ideias importantes e tal, elas vêm disso aí. E de que servem essas ideias e esses conselhos, desde que por esquecê-los, não podemos aproveitá-los? Então, para que servem esses conselhos se a gente não pode aproveitar porque nós esquecemos dele? Essas ideias, em regra, mais dizem respeito ao mundo dos espíritos do que ao mundo corpóreo. Pouco importa que comumente o espírito as esqueça quando unido ao corpo. Na ocasião oportuna, voltar-lhe-ão como inspiração de momento. Então, pode ser dado para nós um princípio de uma informação que mais na frente vai acabar sendo importante e revelado para nós. E muitas vezes essa informação também é importante só para nível espiritual, para a gente na vida terrestre não tem importância nenhuma. Mas na hora adequada, essa inspiração ela vai acabar voltando. Pergunta 411. Estando desprendido da matéria e atuando como espírito, sabe o espírito encarnado qual será a época da sua morte? Nós estamos repousando durante o sono, nosso espírito se emancipou, foi para o plano espiritual, nós estamos tendo um sono espiritual, na qual nós estamos vivenciando o plano espiritual. E aí nós podemos, às vezes dado para nós a oportunidade de conhecer em que época será que ocorrerá nossa morte, nosso desencarne. Os espíritos respondem que acontece de pressenti-la. Também sucede ter plena consciência dessa época, o que dá lugar a que em estado de vigília, ou seja, quando estamos acordados, tenha a intuição do fato. Por isso é que algumas pessoas preveem com grande exatidão a data em que virão a morrer. Então tem pessoas que sabem, que saem e se despedem das pessoas e falam, vai ser a última vez que eu venho aqui. Então tem pessoas que sabem isso mesmo, porque no plano espiritual elas tiveram essa informação. Elas já estavam preparadas para saber disso. Isso não é nenhum problema, não. E a última pergunta desse capítulo, que fala sobre o sono e os sonhos, é a 412. Pode a atividade do espírito durante o repouso ou o sono corporal fadigar o corpo? Nosso corpo pode ficar cansado, fatigado pela atuação do espírito no plano espiritual durante o sono? Pode. Pois que o espírito se acha preso ao corpo, qual balão preso ao poste. Assim como as sacudidas do balão abalam o poste,
a atividade do espírito reage sobre o corpo e pode fatigá-lo. Então, devido à conexão que nós temos ainda do espírito com o corpo, a nossa atividade no plano espiritual pode trazer fadiga para o nosso corpo físico. Então é isso. Hoje nós terminamos então o capítulo que fala sobre o sono e os sonhos. Eu sugiro que quem não tenha assistido ao estudo da semana passada, que dê uma olhadinha nas redes sociais. Nós temos as palestras no Instagram e no Facebook, né, Marcelo? Facebook também, que foi um estudo bastante interessante e trouxe bastante elucidação básica sobre o sono e o sonho, que acontece nos sonhos quando a gente está dormindo. Então, que Deus nos abençoe e fiquemos agora com a segunda parte do nosso estudo, que é um tema sobre o Evangelho segundo o Espiritismo.